Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 6 do vestibular do ITA de 2009, que nos diz o seguinte: considere as funções f de x igual a x na quarta mais 2x ao cubo menos 2x menos 1 e g de x igual a x quadrado menos 2x mais 1. A multiplicidade das raízes não reais da função composta f com g é igual a qual dessas alternativas? Então, nós devemos calcular, né? Nós devemos encontrar quem é a função composta de f com g, analisar as raízes dessa função e as suas multiplicidades. Mas, antes de calcularmos a composta, f com g, vamos tentar escrever a função f como produto de polinômios irredutíveis, ou seja, vamos tentar descobrir quais são as raízes da função f, porque deve ficar mais fácil a gente fazer a composição e vai ficar mais fácil também a gente descobrir quais são as raízes. Perceba que, olhando aqui para a função f, se nós somarmos os coeficientes, dá zero, né? 1 mais 2 mais menos 2 mais menos 1 dá zero. Isso significa que o número 1 é uma raiz dessa função f. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai usar o dispositivo de Briot e Ruffini para descobrir o restante das raízes. Então, eu vou colocar aqui os coeficientes da função f, que é o 1, o 2. Daí temos um zero, né, porque não aparece o x ao quadrado ali. Depois vem o menos 2 e depois vem o menos 1. E a gente sabe que o número 1 é uma raiz. Usando o dispositivo de Briot e Ruffini, a gente tem que abaixar esse 1 aqui, né? Daí fazemos 1 vezes 1, 1, mais 2, 3. 1 vezes 3, 3, mais 0, 3. 1 vezes 3, 3, mais menos 2 dá 1. 1 vezes 1, 1, mais menos 1 dá 0. Então, já vamos começar a escrever a cara dessa função f, né? Então, a gente sabe que f de x tem que ser igual a x menos 1, né? Porque 1 é uma raiz, vezes mais alguma coisa que nós vamos colocar aqui. Nós ainda não sabemos o que a gente vai colocar nessa posição. Na verdade, a gente até sabe, né, que aqui, por exemplo, a gente teria que colocar esse polinômio cúbico, né, de grau 3, cujos coeficientes são esses números aqui. No fundo, a gente poderia colocar aqui já o x ao cubo, né? Vamos colocar aqui, x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 3x, mais 1. Né? Estamos usando o dispositivo de Briot e Ruffini. Então, esses coeficientes, eles são coeficientes de um polinômio do terceiro grau. Agora, será que a gente consegue descobrir as raízes desse polinômio aqui do terceiro grau? Perceba que o número menos 1, ele é uma raiz, porque se a gente colocar no lugar do x o menos 1, vai dar menos 1 aqui, mais 3, menos 3, mais 1. Colocando no lugar do x o número menos 1, nós obtemos essa soma que dá 0. Então, o menos 1 também vai ser uma raiz dessa função f. Então, vamos colocar aqui, vamos continuar usando o método de Briot e Ruffini. Então, vamos colocar aqui o número menos 1. E daí, o que nós fazemos? A gente abaixa esse 1 aqui. Daí, fazemos menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 mais 3 dá 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 mais 3 dá 1. Menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, o menos 1 também é uma raiz, né? Então, a gente pode escrever essa função f de x assim, f de x é igual a x menos 1, porque nós vimos que o 1 é uma raiz, multiplicado por x mais 1, e por que mais 1? Porque nós já sabemos que o menos 1 é uma raiz, e por isso a gente vai escrever aqui x mais 1, vezes agora um polinômio do segundo grau que tem esses coeficientes, 1, 2 e 1. Ou seja, x ao quadrado mais 2x mais 1. Só que esse polinômio aqui do segundo grau é um trinômio quadrado perfeito, é o x mais 1 ao quadrado. Então, a nossa f de x, a função f de x, ela se escreve assim, como x menos 1 vezes x mais 1 vezes x mais 1 ao quadrado, ou seja, vezes x mais 1 ao cubo, vezes x mais 1 ao cubo. Então, nós sabemos que o número menos 1 é uma raiz de multiplicidade 3 da função f. Mas a gente quer analisar as raízes da função f composta com a g e as suas multiplicidades. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e começar a fazer a composta, né? Então, quanto que vale f composta com g
num ponto x. Isso aqui, por definição de composta, é f da g de x, né? Ou seja, a gente vai pegar a g, que é esse polinômio ali, né? Então vamos escrever ele aqui. Vai ficar f de x ao quadrado menos 2x mais 1. Nós vamos pegar esse valor e vamos trocar no lugar do x. Ó, a gente vai colocar esse valor aqui, o x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, isso daqui fica assim, ó, fica igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 1 vezes x ao quadrado menos 2x mais 1 ao cubo. Então, essa é a função f composta com g. A gente pode escrever assim, ó. A gente pode escrever x ao quadrado menos 2x vezes x ao quadrado menos 2x mais 2 elevado ao cubo. E essa expressão a gente pode colocar o x em evidência, né? Então, colocando o x em evidência aqui, ó. Então, vai para dentro do parênteses o x menos 2. Então, fica x vezes x menos 2 vezes x ao quadrado menos 2x mais 2 ao cubo. E agora, nós vamos olhar para essa função aqui do segundo grau e vamos tentar descobrir quais são as raízes dessa função do segundo grau. Então, olha só, se x ao quadrado menos 2x mais 2 é igual a 0, então, usando a fórmula de Bhaskara, o que nós conseguimos descobrir? Né? Que o x é igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, né? Que vai ser igual a 4 menos 4 vezes 1 vezes 2. Tudo isso dividido por 2. Ou seja, 2 mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4, então vamos colocar assim, né? Vai ficar 2 mais ou menos a raiz quadrada de menos 4 dividido por 2. Isso dá 2 mais ou menos 2 vezes i, né? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Daí fica a raiz quadrada de menos 1, que é o i, número imaginário i. Tudo isso dividido por 2. Ou seja, isso daqui é 1 mais ou menos i. Em outras palavras, as raízes dessa função aqui do segundo grau são raízes complexas, 1 mais ou menos i. Então, como que a gente pode escrever aquela função f, né? A gente pode escrever aquela função f assim, ó. Então, f de x vai ser igual, ou melhor, a f composta com a g, né? A f composta com a g, num ponto x, olhando para cá, né? Olhando para essa expressão aqui, ó, vai ser igual a x vezes x menos 2 vezes... Como as raízes dessa função do segundo grau são essas duas, então a gente pode escrever essa expressão da seguinte forma, como x menos 1 mais i, né? Vezes x menos 1 menos i. Só decompus, né? A gente tem que elevar ao cubo. Né? A gente consegue decompor essa função do segundo grau como x menos a sua raiz vezes x menos a sua outra raiz. É o que está aqui. Agora, isso daqui pode ser escrito como x vezes x menos 2 vezes x menos 1 mais i ao cubo, né? A gente pode usar a propriedade de potenciação aqui, vezes x menos 1 menos i ao cubo. Então, isso daqui é a função composta f com g. E o que pede o enunciado da questão? Que era a multiplicidade das raízes não reais da função composta. Ó. Então, qual que é a multiplicidade dessa raiz 1 mais i? É 3. Ó. Qual que é a multiplicidade dessa outra? É raiz complexa. Também é 3, por causa desse expoente aqui. Qual que é a multiplicidade da raiz 2? É 1. Qual que é a multiplicidade da raiz 0? É 1 também. Então, vamos marcar a alternativa C, né? A multiplicidade das raízes complexas, não reais, da função f composta com g, vale 3. Resposta, letra C. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.